Eu sou o Dr. Hugo Aguiar Carneiro Araújo e hoje eu vou dar continuidade sobre as aulas ou as explicações dos pacientes sobre estomatologia, né? Essa área sub-área da otorrinolaringologia, da cirurgia de cabeça e pescoço, também pode ser da dermatologia, para falar sobre diagnósticos diferenciais aí de lesões que podem simular câncer de boca, né? Porque normalmente qualquer lesão, ainda mais se dolorosa na boca, gera-se uma preocupação muito grande com câncer. Obviamente, não se deve deixar de lado, se precisa de avaliação médica especializada, mas o objetivo aqui é demonstrar que tem muita coisa que pode causar, tanto benigna quanto também um pouco preocupante, que pode causar lesões na boca, né? Bem, o que eu tinha começado era esse quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, né? São os tipos de lesões orais que normalmente estão associados às vesículas, bolhas e úlceras, né? Divide em quatro tipos, né? O paciente com lesões agudas múltiplas, os pacientes com úlceras orais recorrentes, o paciente com lesões múltiplas crônicas e os pacientes com úlceras únicas. Ah, eu falei na primeira vez, na nossa primeira aula, sobre as lesões múltiplas agudas. E agora eu vou falar sobre as úlceras orais recorrentes. Bem, aqui a gente vai falar de duas entidades, que é a estomatite aftosa recorrente e a doença de BC. Bem, estomatite aftosa recorrente, caracterizado por úlceras orais recorrentes, né? Sem outros sinais de outras doenças sistêmicas, como doenças imunes, hematológicas, reumáticas, e normalmente, na média, afeta 20% da população. Então é um percentil muito grande, né? Normalmente numa criança, normalmente o pessoal não vai estar preocupado, mas normalmente o adulto que começa a desenvolver úlceras orais, ele fica um pouco preocupado, né? Então, assim, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer. Lembrando que, de acordo com o grupo étnico, ah, a região, a população estudada varia entre 5 a 50%. E é meio caracterizado didaticamente úlceras menores, maiores e herpetiformes. Mas o comum mesmo o mais comum são as menores e haver uma apresentação mista entre maiores herpetiformes e menores. Bem, a primeira imagem aqui que a gente vê é de um paciente que poderia ser uma estomatite aftosa recorrente, mas no caso aqui é associada à anemia por doença de ferro. Lembra que eu falei que doenças hematológicas devem ser excluídas? E a segunda que a gente mostra aqui para vocês é uma estomatite aftosa recorrente numa criança, né? Você vê a lesão no lábio inferior. E a terceira foto é uma apresentação de uma úlcera major, né, maior, recorrente, no caso aqui, num paciente com acometimento por HIV. Bem, então, assim, o importante é excluir doenças imunológicas, reumáticas e doenças hematológicas, né? E existe o seu tratamento próprio da estomatite aftosa recorrente. Lembrando que situações de estresse, que deprimem um pouco o sistema imune, essas coisas é muito associado ao aparecimento das lesões. E nas mulheres, inclusive, variação de acordo com o ciclo menstrual. E a segunda doença que eu vou apresentar aqui para vocês é uma lesão, uma úlcera rasa, que a gente vê no lábio inferior, é a doença de BC, que é uma doença autoimune, né? É classificada dentro das doenças reumáticas. Ela foi descrita por um dermatologista turco, século XX. É muito comum na Turquia e nos países da Rota da Seda. Mas assim, ela se apresenta no mundo inteiro, apesar de ser mais comum nessas regiões. Ela se apresenta por úlceras orais recorrentes, úlceras genitais recorrentes, não associadas a DST, e lesões oculares, que assim os oftalmologistas chamam de uveíte. É um tipo de inflamação no olho que pode levar até a cegueira. Bem, essa é uma doença que pode também causar outros comemorativos de doenças reumáticas, né? Como, por exemplo, insuficiência renal, artrite. Então, é bem importante o diagnóstico dela. Bem, sobre as lesões orais recorrentes, é isso que a gente teria para falar. E semana que vem, ou amanhã, ou depois, eu dou continuidade aos vídeos. Obrigado.